Olá, nós estamos no curso Creio e Confesso, que espelha o Credo dos Apóstolos. Nós estamos no estudo número 5, que vai tratar com o tema Deus Todo-Poderoso. Nós vimos no estudo anterior sobre a paternidade de Deus e as implicações desta paternidade, Deus formando um povo escolhido por Ele mesmo, mostrando que essa filiação a esse povo se dá pela fé e por graça divinas. Vimos também que Deus cuida do seu povo através da concorrência e da providência e que a filiação daqueles que creem implica numa vida santa e reta, conforme os padrões divinos. No estudo de hoje, nós notamos duas vezes a expressão Todo-Poderoso. No início do credo é dito, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. E lá, se referindo à segunda pessoa da Trindade, creio em Jesus Cristo, que está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O que significa dizer que Deus é Todo-Poderoso? Veja que Deus se apresenta assim na palavra do Senhor. Isto é, Deus se apresenta como um Deus onipotente, que tem todo o poder, unicamente Ele tem todo esse poder. Isto é, tem a capacidade de fazer todas as coisas conforme a sua vontade. O salmista aqui no Salmo 115, no verso 3, ele diz, o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. O Salmo 135, no verso 6, o salmista diz, tudo o que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Daniel 4, no verso de número 35, o profeta Daniel ele vai então nos dizer, todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Em Efésios capítulo 1, versos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Veja que Deus, além de ser poderoso, todo-poderoso, Deus também, ele é coerente com todas as suas demais perfeições. O apóstolo Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versos 11 a 13, o apóstolo diz, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Mas olha o que ele diz aqui, se somos infiéis, ele permanece fiel. E olha o que ele diz, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Assim, todo o poder de Deus age em plena liberdade e em plena harmonia com o seu ser, pois manifesta a sua justiça, a sua verdade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua glória e etc. Deus, seria pouco aqui nós colocarmos todas as qualidades ou os atributos que Deus tem. Nós só conhecemos o ser de Deus por aquilo que ele se revela na palavra dele. Veja que quando Deus tem liberdade, tem harmonia com aquilo que ele mesmo coloca como padrões para a existência humana, para a existência do mundo, né? Isso significa que a liberdade
que Deus tem uma liberdade plena. Primeiro, a liberdade de existência. Deus é o próprio poder. Quando falamos que Deus é todo-poderoso, dizemos que Deus é o próprio poder, Ele é poder. Isso significa que Deus é a fonte de todo poder. Segundo, Deus também tem essa liberdade de decisão. Ele age conforme os seus próprios motivos. Por exemplo, quando Deus chama o povo de Israel, Deus o chamou porque Ele o amava. Mas por que Deus o amou? Porque Ele assim o quis. Não há como nós explicarmos. Existe um motivo próprio, motivo que vem do próprio Deus. Em terceiro, Deus tem a liberdade de execução. Ele age conforme os seus decretos, seja na criação, seja na salvação, seja na providência. Ele vai agir nas outras demais áreas também da teologia, ele vai agir conforme os seus decretos, conforme ele mesmo estabeleceu. A liberdade de Deus também é a liberdade de limitação. O próprio Deus estabelece os pontos onde ele mesmo se limita. Por exemplo, Deus diz que ele não mente, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, né? Deus se coloca na figura humana aí. Deus, por exemplo, ele não se contradiz. A palavra de Deus é verdadeira, então aquilo que ele falou vai perdurar, e por isso vem então a imutabilidade de Deus. Deus não muda, Deus não peca, Deus não é homem para pecar, e Deus também não pode salvar as pessoas fora do seu Filho Jesus Cristo. Então, Deus mesmo se limita pelos padrões que ele estabeleceu e outros mais que nós poderíamos citar aqui. Dizer que Deus é todo-poderoso significa dizer que ele tem o controle da vida, o controle da história e o controle do tempo também, conforme a palavra de Deus. Veja que Isaías 46, aqui no verso 9 a 11, o profeta Isaías diz: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Deus está falando pelo profeta isto. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e que desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua vem o homem do meu conselho. E eu disse e também o cumprirei. Fiz este plano e também o executarei. Então veja que Deus estabelece aquilo que deve então acontecer. Por isso que ele é o Deus Todo-Poderoso, ele controla essas três coisas da existência, o tempo, a história e a própria vida. Ele dá a vida, ele tira a vida, ele é o Deus que pode parar o tempo, como fez no tempo de Josué. Deus pode fazer as coisas que nós nem imaginamos. Deus faz aquilo que lhe apraz. O que significa dizer que Deus é todo-poderoso? Que somos dependentes totalmente dele e a ele também pertencemos. Nós somos criaturas de Deus. Devemos, por isso, dar glórias e louvores a ele, como os 24 anciãos do Apocalipse, como está lá em Apocalipse 4:11, quando os anciãos, os 24 representando as 12 tribos do Velho Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, esses se reúnem, então a palavra de Deus nos diz: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. O reverendo Misael do Nascimento, num dos seus escritos sobre o credo, ele diz, concluindo essa parte do Deus Todo-Poderoso, ele diz: em suma, a vida cristã exige a noção de um grande Deus. Deus é Senhor e não servo.
Não podemos decretar, Ele é quem decreta. Não podemos exigir nada dele, é Ele quem dá as ordens. Quando admitimos que não há Deus tão grande como o nosso Deus que criou o céu e a terra, iniciamos de fato a nossa vida espiritual. Então veja quem é Deus para você, qual o tamanho deste Deus? Será que você o compara com uma pessoa, com um homem, ou você entende a grandeza desse Deus e você se submete a Ele? Que você creia num Deus todo-poderoso, que Ele o abençoe e guarde, você e a sua casa. Amém.